E aí, gente, entrei rapidinho aqui para comentar essa guerra que está acontecendo em Israel, os sinais, a lógica por trás dessa guerra, o porquê dessa guerra, né? O que a gente tem que fazer. Já coloquei versículo aí de Jeremias, que fala que quem se levanta contra Israel é amaldiçoado, e quem abençoa é abençoado, e quem abençoa Israel, em Salmos está escrito que vai prosperar, inclusive. Aí no século XXI, esse povo não para de matar uns aos outros. Era para a gente estar mais evoluído se a evolução existisse de fato, né? Só que a gente é um povo que, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pablo, o que você acha da guerra? Você vai perceber que na Guerra dos 6 Dias, na década de 60, Israel foi para cima de todos os países praticamente em volta dele e venceu a guerra. Você acha mesmo que Israel vai perder uma guerra para Hamas? Hamas, para quem não sabe, é uma organização política partidária. Os caras assumem o governo lá de tempos em tempos, igual o PT aqui no Brasil. Hamas, ele é muito caridoso, né, porque eles mantêm a mesma lógica que um partido de esquerda aqui, de manter o povo na miséria. Desde pequenas, as crianças vão crescendo, ouvindo que a culpa da miséria é de Israel. Olha para você ver que louco. Num passado bem distante, a terra onde é a Palestina hoje era a terra do Hamas era a terra onde era do profeta Samuel. E tem dois tipos de israelitas, né? Os israelenses e os israelitas, e eles têm crenças diferentes. Tem uma parte dos israelenses que eles querem tomar toda a terra. E aí, para quem não entende, né, hoje eu passei a tarde aí capturando todos os dados, indo atrás de tudo, ligando para algumas pessoas, inclusive. E o lado de lá, né, dos palestinos, eles veem o Israel como um país opressor que quer tomar a Palestina. Só que Israel espera décadas, não vai para cima, não ataca ninguém, só se defende. E aí o que acontece? Hoje tem um negócio chamado Iron Dome. O Iron Dome é um escudo de ferro de Israel. E quase todo dia alguém sai a mandar um míssil lá para Israel. Então Israel é atacada, apesar de não parecer na mídia que você consome, Israel é atacada em pelo menos mais de 1.000 mísseis por ano. Tem um cinturão de Davi, uma bombinha básica lá, Sansão, que dá para jogar aquele estado inteiro para cima. Os caras têm bomba nuclear, servem tecnologia, a maior quantidade de startup tecnologia do mundo está em Tel Aviv, já estive lá. E eu quero falar para você o seguinte, isso tudo está acontecendo por quê? Porque existe um povo, né, que se sente oprimido. Esse povo oprimido vai ouvindo história da carochinha desde pequeno, e eles querem tomar a terra que inclusive é de Israel. Essa briga não vai acabar nunca. Essa guerra de parentes, para quem não sabe, guerra de parentes significa o seguinte: o pessoal, né, o radical islâmico, todo o Islã vem de Ismael, que é filho de Abraão. Tem um tratado, o Tratado de Abraão, e esses países em volta não aceitam de jeito nenhum. Eles pensam que os filhos de Isaac, né, com Sara, eles são ilegítimos, são filhos que merecem morrer, né, porque eles acabaram expulsando o Ismael, né, da convivência com o pai, que é o pai de Abraão, que é o pai Abraão. Então a formação dos povos está toda embasada no seio de Abraão, né? Abraão teve 6 filhos, só que os 2 que dão mais problema são os filhos de Isaac, que nunca quiseram atacar para lado nenhum, e os ismaelitas, que são a maioria. Os ismaelitas, né, que vem de Ismael, gerou a nação do Islã. A nação, povo, cultura, religião, política e tudo, né? E essa guerra ela pode estar linkada com um texto de Lucas 21, e que Jesus fala assim que quando você vê a cidade cercada, esse é o fim, né? Esse é o princípio do fim, e que a geração que assistir isso não passa dessa, né? Esse é o grande sinal. Inclusive, alguém está perguntando o que está acontecendo.
Eu entrei aqui para trocar uma ideia com vocês, né? Para vocês orarem por Israel. Vou fazer isso aqui na live. Vamos abençoar Israel. Imagina a quantidade de pessoas agora que não conseguem dormir. Aí você fala, por quê? Porque está com medo. Agora imagina os familiares de quem não vai voltar para casa. Imagina o tanto que gente louca, inconsequente, tem tirado de paz na vida das pessoas. Ou se vocês puderem segurar a internet, senão vai travar minha live aqui. Viu? Então é o seguinte, eu tenho um respeito pelo pacto que Deus fez com Israel. Eu vejo vários cristãos falando, mas Israel não acredita no Messias. Deixa eu te falar, quem precisa acreditar no Messias é quem não conhece. Eles sabem quem é o Messias, eles têm todo o conhecimento, eles rejeitaram o Messias, é diferente. Mas Deus não quebrou o pacto com eles. Então, eu quero aproveitar essa live, que essas 12 mil pessoas nessa live, de última hora aqui, para te falar que a figueira floresceu. A figueira é Israel. E ela vai ser cercada, assim. Vai levantar alguém, né? Lá em Lucas fala que onde tiver rumor de guerra, terremoto, pestilência, fome, miséria lastrada. Isso são os princípios das dores. Alguém está perguntando quem é você. Mas você está aqui na minha live, você não sabe quem eu sou? Lê meu nome aqui em cima. Ajuda aí, ô Filisteu. Ou então sai da live e vai pesquisar no Google lá. Aí você vai descobrir. Vou te dar uma pequena aula de teologia, que eu estudei um pouco de teologia. Eu acho um pouco difícil esses sintomas, essas paridas aí da terra, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Estamos vivendo tempos estranhos, né? E a palavra ela é muito nítida em relação a Israel. Israel foi um estado que deixou de existir por 2000 anos e depois, né, pelo Tratado Britânico, vamos restabelecer, a Assembleia Geral da ONU estabelece em 48 a volta do Estado de Israel. E aí depois passou pouco tempo, em 67, as nações, ficou conhecido como a Guerra de 6 Dias, absurda, monstruosa. As nações circunvizinhas, juntou Egito, juntou Irã, juntou Iraque, juntou Sudão, juntou tudo em volta, né? Palestina e companhia, para atacar Israel de uma vez só, e os caras venceram a guerra. Israel venceu todas as nações sozinho. É uma das coisas mais brabas que existe. O Rogério compartilhou ali, Lucas 19:40. Vale a pena você conhecer. O que eu sugiro que você faça? Não tem novidade. Agora, como é que o Estado de Israel opera? Todo cara que entende de guerra de verdade, ele precisa de um storytelling para agir. Tem uma parte de Israel que quer todo o território e realmente tirar a Palestina do meio do mapa. Inclusive o Netanyahu, que é o Bibi, que é do Mossad, que é o serviço secreto de inteligência do exército israelita, ele, que hoje é o primeiro-ministro, ele é um cara que nas Nações Unidas ele mostrou, depois você pesquisa, ele pôs um mapa e mostrou o novo mapa do Oriente Médio sem a Palestina. E esses caras estão loucos por causa disso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós, como cristãos, independente do povo de Israel ter rejeitado o Messias, independente deles não aceitarem o Messias, nós somos um povo que abençoamos eles. Porque ai daqueles que amaldiçoarem Israel. O que eu quero sugerir que a gente faça isso agora? Alguém falou, como conseguiram se infiltrar com tanta inteligência? Tem um dinheiro que os Estados Unidos bloqueou do povo do Irã. O Irã fica a 1.000 quilômetros de distância de Israel. E era 6 bi de dólar. Inclusive o Trump acabou de falar isso agora à tarde, né? Eles liberaram o dinheiro deles, né, no embargo comercial que os Estados Unidos tinham parado em troca de alguns civis, né? Algumas pessoas dos Estados Unidos estavam presas no Irã. E eles, né, possivelmente, eles acabaram financiando, que o Irã financia o Hamas. Então o Hamas, ele tem um poderio, e do lado de lá do mundo árabe, o Hamas não é terrorismo igual a gente acha. Ele tem uma crença na cabeça desse povo idiota que
Se você é alguém que acredita que aquela terra é sua, a resistência não é terrorismo. Resistir é uma coisa, agora atacar e acabar com a vida dos outros é terrorismo. Eu acredito que o mundo tinha que dar uma resposta rápida, né? As coisas que mais me chamaram a atenção, eu já tive com o ministro da Defesa de Israel, e hoje eu vi ele putaço, com sangue nos olhos, com os olhos em chamas de fogo, falando o seguinte, que os portões do inferno foram abertos. Eu acompanhei quase tudo que está acontecendo aí. E eu vi Israel com tanta precisão derrubando prédios atrás de prédios, uma coisa absurda assim, um bombardeio. E eles não pararam com o envio de foguetes, né? Parece que já passaram de 5.000 foguetes em direção a Israel. Minha singela visão, tá? O Iron Dome, que é o domo de ferro, que é um sistema antiaéreo de proteção de Israel, que não falha de jeito nenhum. Minha singela visão, tá? Estou falando que isso é um fato, mas eu estou analisando. Acho que eles deixaram vazar esses foguetes. Já está comprovado que eles sabiam, mas que não sabia que seria dessa intensidade. Mas como eles viram que era uma grande oportunidade, você nunca começa uma guerra, mas você sempre termina todas. Vou te dar um código aqui, ó. Nunca, até na inteligência emocional, nunca começa a guerra, mas termine todas. Israel é um grande termômetro do mundo, então tem um relógio do fim. Inclusive, vocês estão assistindo aqui, quase 15.000 pessoas agora. Eu sugiro que vocês assistam um vídeo de um jornalista da Rede Globo debochando da nossa fé. Só que eu curti demais porque ele é tipo a palavra viva, falando assim que até as pedras iriam falar, né? Se vocês não abrissem a boca. Está lá em Lucas. Eu deixo o versículo lá. E é a primeira vez que eu faço um vídeo assim narrando um outro, eu quero que vocês comentem e compartilhem isso. Então assim, vamos orar, né, pelo povo de Israel. Vamos orar pelo povo que não tem nada a ver com isso, que está ali na faixa de Gaza. Nós somos pró-Israel, mas a gente não é contra a humanidade, a gente não é contra os palestinos. A gente não é contra, as famílias estão desesperadas agora, já chorando, enlutadas, gente desesperada, caçando pessoas que foram sequestradas. Nós não somos do mal. Então vamos orar para as duas famílias, mas nós vamos orar para que Israel, né? Israel que eu sei que alguns vão ficar emocionados com o que eu vou falar, mas se Jesus é o noivo da igreja que somos nós, Israel é a esposa de Deus aqui na terra. Eu sei que é um pouco pesado. O dia que você for na sede das minhas empresas, você vai ver uma bandeira poderosa lá. A bandeira de Israel. Estão perguntando, você crê que essa geração verá o arrebatamento? Então, terminando o texto em Lucas, está escrito assim, Lucas 19. Eu não sei se é Lucas 19 ou 21. Todos os sinais, né, vão anteceder a volta. Dessa geração não passa. As que virem os sinais. Os sinais são claramente essas dores de parto. Então vai começar as dores de parto agora na terra, entende? Eu de verdade, assim, meu coração tá doendo muito. Eu não consigo ficar de fora disso, né? A mídia brasileira gosta de me chamar de coach. Eles me chamavam de coach da montanha, igual do Moisés, e depois falaram que eu sou coach messiânico. Eu só sou o filho, eu amo o Senhor, e é terrível, né? Dá uma olhada no vídeo, vê um jornalista da maior televisão da América Latina falar que é uma maluquice. Ele explica exatamente o que Israel vai fazer e chamando um evento apocalíptico. Então, presta bem atenção. Vai cair pressão. Vai cair pressão. Abre para mim no celular aí, Lucas. Deixa eu compartilhar com as pessoas aqui, que eu acho que essa fogueirinha aqui, esse momento. Dá aí o celular. Deixa eu ler. O vídeo tá no meu Instagram. Depois que terminar aqui, eu quero que vocês entrem. Só me dá a Bíblia aí que eu sei manejar a espada. Põe ela na minha mão aqui. Graças, Senhor. Vou abrir aqui, ó. Vou ler com vocês. O que acontece? Se vocês entenderem que eu estou abrindo uma parábola aqui para mostrar para vocês.
Você acha que outros países entraram em guerra? O Hezbollah, que está ali na Cisjordânia, já está posicionado para entrar. O norte, né? A guerra está acontecendo ao sul e tem 22 pontos, né, de infiltração. E aí o que o exército de Israel está fazendo? Eu já vi vídeo demais, eu pirei. Eu já falei com muita gente que está bem conectado no que está acontecendo e bem próximo. Muitos tanques de guerra, coisa assim, um armamento surreal, para arrebentar. O comandante, eu já tive com ele, o ministro da Defesa, ele falou um negócio muito pesado, que antes ele comandava o Exército do Sul, e ele falou o seguinte: eu tive todas as chances de quebrar o pescoço do Hamas, mas por decisões políticas não foi necessário. Só que entrou no estado de guerra, o que acontece? Aí, meu amigo, o Exército que assume o negócio. Aí não era legal isso acontecer, né? Mas depois que assume, aí é uma barbárie, um negócio pesado. Pesado. Desbloqueei aqui o celular para mim. Então, assim, ó. Voltando na guerra lá de 67, na guerra dos 6 dias, tem relatos, só para vocês terem a noção, todas as nações juntas contra Israel, eles abateram 45 caças de Israel, e Israel contra todas as nações abateu 450 caças. Morreu tipo 900 israelitas e 15 mil do outro lado. Foi uma guerra desproporcional. Eles tinham mais força e sobrou mais para eles, né? Então, deixa eu abrir aqui, que eu quero abrir uma palavra para vocês aqui, ó. Só um momento, senhores. Eu vou abrir aqui, peraí. Passará. Só um momento. Vou pegar aqui Mateus. Aqui, ó. Os sinais falam que o Sol vai ser afetado, a Lua, né, a própria Terra, são sinais que vão acontecer. Não sei se vocês viram, a Lua, o Sol, a NASA está preocupada que ela está com a mancha maior do que a Terra. São sinais que vão acontecer, né? Aqui eu estou com Mateus 24 aberto. Vou ler para vocês aqui uma parte, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho que voltar mais aqui. E estando assentado no monte, Mateus 24:3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, eu já estive lá um lugar maravilhoso. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Escreve assim, ó. Quais os sinais? Escreve assim, ó, sinais da volta. E sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não se assusteis a isso. Porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Não sei se você sabe, porque a notícia de Israel está muito forte. Só hoje teve 3 terremotos em grande magnitude no mundo. E no México foi um dos lugares. Então, hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vai rolar essa treta aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Eu não sei se você já viu,
Mas nos últimos dias iria rolar a multiplicação da iniquidade, né? Pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, né? Ou seja, se esfriarão, ou seja, está esfriando. Você já viu uma onda de traição e toda a ordem de amizade, de contrato, de casamento, de tudo. Trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí não precisa nem falar que tem em tonelada, né? E por se multiplicar a iniquidade, olha aqui. Iniquidade é quando um filho que está em uma missão pratica seus próprios atos contra aquilo que foi chamado, tá? Isso é iniquidade, impiedade de quem não tem a marca. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, escreve todo mundo assim, ó, evangelho do reino. Inclusive toda segunda-feira, às 7 da manhã, a gente tem um culto impreterivelmente. Toda segunda às 7, está convidado, você que está chegando aí pela primeira vez. Quem é a primeira vez, escreve aí, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quem somos nós? Tem 3 tipos de pessoas, os não salvos, os salvos e os reinantes. O cara lá da Globo, que deu a aula aí, na hora que você sair da live, você vai lá comentar e compartilhar. Ele falou, os radicais estão esperando a volta de Jesus. Nós que não somos radicais vamos ficar. Bem certo o que ele falou. Quando ele fala radical, o cristianismo ele é radical não é para matar os outros. Ele é radical contra o pecado. Ele é radical contra o seu passado, inclusive. Você tem que ressignificar ele. Tem que ter a radicalidade. Ele é radical contra o pecado, ele é radical contra o inferno, ele é radical contra a miséria, ele é radical contra tudo, mas não contra as pessoas. Isso é muito forte. Quando, pois, virdes, eu estou falando de Mateus 24, 15 agora, mas eu tenho que voltar no 14, que ele é pesado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando eu gravei esse vídeo, eu quis mandar uma mensagem para todo mundo. Até um tolo da Globo está explicando exatamente como vai acontecer, então a pedra teve que falar, e você que é filho, e a palavra fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos, e como os filhos estão preocupados demais com coisa nenhuma, alguém falou em qual palavra você se define? Amado. Se quiser em uma palavra, eu posso falar em uma palavra, vai ser outra, desejado. Eu posso falar outra? Só em uma palavra, não vou usar 2 não, uma de cada vez. Governante, multiplicador, próspero, sábio. Sabe o que eu tenho para te falar? Mais uma palavra, irmão. Você quer que eu fique falando aqui? Era só uma palavra, né? Você pediu uma palavra, não foi? A natureza está gemendo pela manifestação dos filhos. Não vou falar isso não, que é pesado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as agentes, a todas as pessoas, então virá o fim. Deixa eu contar um segredo para você. Nunca, em nenhuma história de nenhuma era, nós conseguimos levar uma mensagem com essa velocidade. Eu não avisei ninguém, era para eu estar dormindo agora, mas eu fiquei incomodado de abrir essa live e falar com vocês. Tem 16 mil pessoas nessa live, amigo. 16 mil pessoas lá, não avisei ninguém. Qual é a nossa capacidade de abrir a boca para manifestar o reino? O cara da Globo tá pregando e chamando de maluco. É uma pedra gemendo, entendeu? Uma pedra falante. Isso é louco, mano. Mas vamos continuar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Quem é o abominável da desolação? O cara que vai propor a paz. Se esse negócio desenrolar e virar uma grande guerra, tem tudo para dar uma grande guerra. De um lado está o Irã. O Irã é um em carne com a Rússia. Israel é um em carne com os Estados Unidos. Inclusive o Biden, mesmo sendo comunista tantã, ele acabou de falar que jamais virará as costas para o povo de Israel. Israel serve os Estados Unidos com tecnologia, os caras mais ricos e mais poderosos e dono do sistema financeiro mundial é israelita, né? E aí ele está falando aqui, ó, que o profeta Daniel, ele teve essa profecia falando que ele vai estar no lugar santo. O lugar santo é a terra santa. Aí ele está falando, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem, aqui está falando sobre uma grande tribulação que vai acontecer e a cidade de Israel vai ser cercada, e vai acontecer dessa forma.
E quem estiver sobre o telhado, não desça e tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Você imagina o que está passando na cabeça, Onésio Monteiro? Que dia é hoje? Sábado. Sábado 7. O sábado é 7, né? E o dia é 7. E aqui está falando, você imagina uma palavra, se isso aqui for um negócio acontecendo agora, né? A cena é assustadora dos vídeos das pessoas fugindo pro deserto, cara. Vários civis. E aí eles estão falando assim, ó. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, aí tem gente que olha e fala assim, poxa, alguém está falando, né? É domingo em Israel, é domingo porque virou o dia, né, chefe? Ele estava no sabá. O israelita, o judeu geral, o hebreu, eles guardam até hoje, há milênios, não trabalhar no sábado. Eles tiveram que pegar em arma para arregaçar com o inimigo. E aí o que acontece? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até você aí, ó, que é escolhido. Eis que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra do ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Deixa eu te falar, vai vir do oriente, vai rasgar para o ocidente como um relâmpago. Interessante essa direção, mas vai ser num susto. Isso vai ser brabo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, né? Porque todo mundo sabe que a luz da lua é refletida pela luz do sol, né? E as estrelas cairão do céu. Essa aqui é braba. E as potências do céu serão abaladas. Potências dos céus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Maranata. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que dia é esse, mano? Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais, quem não gosta de barulho, vai ser um grande dia também. Os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Que geração? Aqui vê isso aqui, tipo a nossa. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer que eu continue? Escreve assim, continue. Quem tem revelação do que eu estou falando, escreve assim, ó, Maranata. Maranata, ora vem. Ó Vingador. Ah, mas você acha assim, como as pessoas vão para o céu, vão para o inferno? Vai dar lógico. Ele falou, ele está falado. Ai, Pablo, tinha que ser paz e amor, completamente. O amor, ele é consolador, ele também é consumidor. Lembra sempre disso. Fala, Mirela, vamos continuar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Imagina, o povo ficava zoando a cara do Noé e o cara da Globo ficou zoando a nossa fé. Se fala de candomblé, estava perdido. Se fala de qualquer uma fé, estava normal. Mas falar da nossa, tá tudo bem. Ele chamar a gente de maluco, né? Maluquice, Jesus voltar, um evento apocalíptico. Deixa eu contar uma coisa para você, do jeito que vai acontecer. Aonde está o domo rocha, que é uma pedra que Abraão colocou Isaac para ser sacrificado, está a mesquita.
Eles vão derrubar a mesquita. Prepara para você nunca achar que é uma novidade. Ela vai ser derrubada e o terceiro templo, que é o de Salomão, vai ser construído. E os utensílios do templo já estão prontos, o novilho vermelho está pronto, todos os sinais escatológicos, tudo arrumado. O que vai acontecer? Vai acontecer. Não interessa a opinião de ninguém, não interessa a esquerdista encher o saco, vai acontecer. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, qual que é a sua posição no reino hoje? Sua posição no reino é de alguém que está preocupado? Nós vamos orar aqui nessa live, que eu também tenho que dormir, que eu vou ganhar um campeonato do sono essa semana. Mas eu nem consigo entender se eu vou ter sono hoje. Eu realmente estou abalado com o que está acontecendo. Porque parece que aumenta a minha responsabilidade umas 10 mil vezes, sabe? Dá aquela vontade de dar uma descansada, igual as 10 virgens. Vamos dormir, o noivo está demorando. Aí meu coração acelera, mano. Não é de medo, é de temor. Temor é diferente de medo. Temor é extremo respeito. Temor é extremo respeito. Então o que acontece? Tem duas linhas dentro do povo de Israel. Um defende que tem que derrubar o templo e o outro defende que não precisa. Sempre tem os dois lados lá. É um negócio muito forte. Deixa eu te pedir uma coisa, ô virgem da parábola, não durma. Aí você fala, vou fazer força. Pois é, vai dormir. A igreja vai dormir. As 10 virgens dormiram, não tem um que não vai dormir. Mas saiba de uma coisa, na hora que você acordar, se acordar sem azeite, você está perdido. Se você acordar sem azeite, você está fora da festa do reino. Eu poderia ficar aqui a noite inteira lendo as parábolas. Não sei não, eu acho que eu ainda continuo podendo. Se você ficar acordado, né? Você é a única ameaça no meu campeonato. Então vamos continuar. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio. Papo, você tá rindo de quê? Da cara do povo, que sempre encheu o saco. Na hora que a arca trancou a porta, falou, não tem como trancar não, a trava aqui foi feita para trancar só uma vez. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Uau! Então, estando 2 no campo, será levado 1. Vai ser um grande dia. Vai estar nessa live aqui, o celularzinho vai cair. E vai estar dirigindo, vai estar pilotando o Boeing. Vai embora um piloto, outro fica. Aí vai sair na mesma mídia que não fala nada com nada, vai falar, pessoas estão sendo raptadas. Da hora. Hã? O Adonis vai desesperar que a esposa e a filha vai ser arrebatada. Ele vai ficar aqui para usar a força do Sansão para salvar o povo de Deus. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Não, tem que voltar aqui, ué. Eu acabei pulando aqui, ó. Quando tiver um no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado outro. Vigiai, pois, porque não. A Mirella falou que aquele filme Deixados para Trás relata um pouco como seria. Sim, mas considerar isso. Se o pai de família soubesse, eu acabei de ler. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora que não penseis. Vamos lá para o sermão aqui, a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurados aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu te contar uma coisa, o pranto e ranger de dente não é o inferno,
é quem não vai ter acesso ao reino. De novo, escreve aí, ó, tem não salvo, vírgula, salvo. Alguém está pausando meu vídeo aí. Vai dormir, Satanás, sai daí. Os salvos, os não salvos, vírgula, salvos e reinantes. Esses três. Escreve assim, ó, reinante. Deixa eu te explicar. Não precisa ficar assumindo um ônus que é de Israel, mas esteja pronto e posicionado diante de Deus. Alguém que perguntou o que é o azeite. O azeite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sobre a volta de Jesus, o texto está bem claro. O próprio Jesus falou quando ele estava aqui na terra. Só o Pai sabe, certo? Mas ele deu sinais que antecedem a volta. Os sinais. Então, a sugestão que eu dou para você é seja reinante. Seja uma pessoa totalmente moderna, moda antiga. Ame a palavra. Marçal, mas e se não for verdade a palavra? Deixa eu te falar, por tudo que já aconteceu, é impossível não ser. Vamos usar a visão lógica. Por tudo que é lógico, se você não fizer o que está escrito e for verdade, você está perdido. Se você fizer do jeito que está escrito e não for verdade, você cumpriu uma das melhores dádivas e você se tornou um dos melhores seres humanos. E se fizer e for verdade, você acertou na loteria. Então vamos lá, vamos usar a sua cabeça de minhoca para ver se tem lógica ou não. Vamos lá. Faz de conta que é um conto de fadas. Se você vive esse conto de fadas e não é verdade, sua vida valeu a pena. Você ajudou os outros, amou, transbordou, fez tudo. Se não for verdade e você não fez, você vai ser alguém muito aquém, não vai ser um ser humano nem minimamente exemplar. Porque a palavra fala sobre amor, fala sobre ser justo, fala sobre a sabedoria, fala tanta coisa. Agora, se ela for verdade, isso vai te custar caro demais se você não fizer. Vai custar a sua vida. Agora, eu não vou falar do que eu acredito, eu vou falar daquilo que é fato, daquilo que eu encontrei. Então, eu sugiro que você pegue o dia de hoje para falar, sabe aquele dia do ataque, o 11 de setembro de Israel? É o 11 de setembro esse aí. Foi onde eu comecei a levar as coisas de Deus a sério. Eu acho que você pode fazer isso. A Bíblia é um grande manual de vida aqui na Terra, mas que tem um selo que te envia para a eternidade. Se for só para a Terra, estava bom, mas ela te dá acesso a um outro livro que vai ser aberto, Apocalipse. Eu fico doidinho para ensinar isso. Só que vocês não sabem nem o que é o básico. Como é que vocês vão ouvir Apocalipse sem ficar 10 dias sem dormir? Segunda-feira vai ter as primícias. Primícia é o nosso primeiro ato de segunda, 7 horas da manhã. Escreve todo mundo aí, tô dentro. E eu vou falar disso. Eu vou continuar esse assunto e eu vou falar muito sobre o reino. Eu quero explodir isso no seu coração. Não fique com pavor, não fique como um curioso, não fique desesperado, mas fala, Senhor, esses são os sinais? Me coloca na rota. Me coloca na rota. Me coloca no propósito. Me conecta com as pessoas que precisam ser conectado. Esse 7 de outubro é o 11 de setembro dos Estados Unidos. E, como eu disse, vamos fazer isso agora. Vamos orar pelo povo de Israel, pelas famílias palestinas também. O Hamas é um grupo terrorista, parecido com um partido aqui do Brasil. Tem uns 3 partidos igualzinho. Inclusive, eles são admiradores do Hamas. Quando alguém venceu a eleição, o Hamas mandou um sinal, parabéns, vocês vão defender os povos oprimidos, né? Eles têm uma tática de guerrilha de manter o povo sempre pobre, contando uma história. Fala, Vini, beijo. E nossa luta não é contra carne, sangue, nem principado, nem nada disso, mas é contra principado e potestade. Então que a gente ore agora por esse povo. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele intervenha, né? Então, tira a mão desse teclado aí, fecha os seus olhos, ora de verdade. Eu vou comandar aqui, você faz daí. Pai, em nome de Jesus,
nós colocamos Israel na sua presença, sabemos do seu pacto, da sua aliança, sabemos de tudo que o Senhor projetou para Israel. Senhor, tenha compaixão do povo palestino, por mais que esse grupo terrorista parece que responde por eles, mas tem tanta gente que não tem nada a ver com isso. Senhor, um dia, uma pessoa chegou diante do Senhor e o Senhor disse que ia destruir uma cidade. Mas essa pessoa perguntou, mas se tiver uma quantidade de justos, o Senhor poupa essa cidade? Eu nessa oração relembro esse diálogo do Senhor com Abraão. E o Senhor ouviu a oração de Abraão e poupou a família do sobrinho dele. E eu quero te pedir algo. Senhor, poupa essas famílias. Que eles encontrem misericórdia nos seus olhos, Senhor. Nós sabemos que a nação de Israel acaba de ser ferida e o que acontece no coração de alguém que vive no sistema de defensiva e o que eles começam a fazer para retalhar essas ações. Dê sabedoria para o Netanyahu, para todo o alto comando das Forças Armadas de Israel, que o Senhor esteja com eles, mas que o Senhor tenha compaixão dessas pessoas. Eu sei que a sua palavra diz sobre isso. Nós pedimos por essas pessoas. Livra elas da morte, livra elas do acidente, livra elas de estarem agora no meio dos campos de batalha. Que o Senhor possa, aqueles que estão mal intencionados, o Senhor possa cegar eles, como na Guerra dos 6 Dias, onde essas nações todas se levantaram contra Israel e elas completamente tomaram uma sova. Que o Senhor guarde a nação querida, que o Senhor fez o pacto. Que o Senhor nos guarde como povo, que as pessoas que estão assistindo aqui agora, Deus, possam levar a sério a palavra, levar a sério o evangelho, porque vai chegar um dia que não vai ter como mais nem tomar essa decisão. Senhor, as pedras estão falando, os tolos estão mencionando escatologicamente os sinais, mas os filhos não se manifestam. A sua palavra fala que até as pedras iriam gemer, elas iriam falar. A natureza está gemendo, os animais gemendo, a terra está estremecendo pela manifestação dos filhos. Então a maior oração que eu faço agora é que os filhos se manifestem, endireitem em suas veredas, que eles se apaixonem pela palavra, que eles entendam as suas identidades, que a identidade seja revelada, que esses bloqueios caiam por terra e que o propósito seja clarificado no coração deles. Senhor, eu te peço agora que 7 de outubro seja marcado. Na Israel já é domingo. Nós estamos finalizando esse sábado. E o sábado é o dia de entrar no descanso do Senhor. Nós entramos no descanso do Senhor. Pai, que as nações se levantem rapidamente. Eu não vou te pedir aquilo que está contra a Escritura. Porque a Escritura fala que é necessário que essas coisas aconteçam. Mas que o Senhor dê visão para os reinantes. Que os reinantes entendam que são reinantes e eles possam se conectar rápido a outros reinantes para que a sua mensagem seja propagada igual em Mateus 24, 14. Que nós possamos ser a manifestação do Senhor aqui na terra e que aqueles que acham que são incapazes possam começar a abrir a boca, aqueles que têm vergonha abram a boca, aqueles que acham que a vida são outras coisas, volte-se o seu coração para as causas eternas e se desconecte de coisas, em nome de Jesus. Pai, dê sabedoria para todos que estão assistindo essa live. Introjeta agora uma paz que excede o entendimento e que eles possam ser cheios do Espírito. Que o Senhor possa abençoar o Brasil. Tira esse ranço do coração dos brasileiros em relação a tudo que está acontecendo ou diferente daquilo que nós queríamos. Teu é o reino, Senhor. Nós abençoamos Israel e a palavra fala diversas vezes. Aquele que abençoa Israel é próspero. Aquele que abençoa Israel é abençoado. Então escreve isso. Eu abençoo Israel. E que você possa tirar a medida disso. Que você possa dormir em paz. Amanhã eu vou tirar um tempo. Hoje eu fiz um triatlo. E eu fiquei sabendo no meio da prova. Eu nem acreditei. Eu terminei a prova. Foi bem forte.
Fiz meu maior nado hoje. Fiquei num treino de bike que eu também nunca tinha feito, numa posição para treinar a lombar, foi bem pesado. Nós abençoamos Israel e eu quero declarar que hoje vai ser uma virada na sua cabeça. Você vai prosperar por seu coração estar conectado a essa nação. Na hora que você entrar na minha sala um dia, você vai ver assim, no meu sofá tem uma bandeira de Israel. Você vai entrar na principal empresa, tem uma bandeira de Israel hasteada lá. Não faça isso para aparecer para ninguém, é para eu lembrar um compromisso que Deus tem com o povo. E esse povo é nosso povo. Lembra sempre disso. Lembra sempre disso. Abençoe Israel sempre que você puder. Lembra sempre disso. Tá? Tamo juntos até depois do fim. Segunda-feira, 7 horas da manhã, vai rolar primícias. Escreve essa palavra aí, primícias. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, existem as primícias. E nós vamos entregar nosso primeiro ato semanal. Eu faço isso já há alguns meses. A gente para e não começa nenhum trabalho em nenhuma das mais de 30 empresas nossas, antes de entregar nossa semana para o Senhor, antes de adorar o Deus vivo, antes de ouvir da sua palavra. E eu quero que vocês se sintam abençoados nessa noite. Ô Caio, um beijão para você, o Yuri aí, a galera chegando. Durma em paz. Faça a sua oração individual antes de dormir, buscando o Senhor, buscando a face dele, buscando a direção dele, tá bom? Se sinta amado aí. Tamo juntos até depois do fim. Chama seus colaboradores, seus amigos para assistir isso na segunda. Eu acho que é o culto de segunda mais assistido, talvez, do mundo, né? Umas 25 mil, 30 mil pessoas assistem. E esse nome aí nós colocamos justamente por isso. Entrega o primeiro para ele. Interessante, né? Ele não quer nada seu, a não ser o que é dele, que é seu coração. Lembra sempre disso. O Senhor não quer nada que é seu, Ele quer o que é dele. E o seu coração é dele. Escreve isso aí para finalizar essa live. Meu coração é do Senhor. Tamo junto até depois do fim. Ei, entra aí no último Rios meu aí. Assiste pra você ficar indignado. Jornalista da Globo debochando da nossa fé. Mas eu curti. Eu curti tanto que eu fiz o vídeo. Compartilhei. É nóis.